Você está feliz com o Senhor? Você tem certeza? Aí eu vou perguntar o que eu gosto sempre de perguntar. Você tem certeza que você tem certeza? Glória a Deus. Boca fala do que o coração está. Então você está cheio de Deus. Você consegue falar o que Deus fala. Você consegue se ver no espelho e dizer: ó, tá a cara de papai. Sim ou não? Se ainda não conseguiu, começa a declarar em fé. Vai ser até que. Amém? Vai acontecer. Essa montanha se moverá. Aleluia. Antes de tudo, amados, eu quero fazer menção da presença dos visitantes, né? Eu estou aqui com o abridor dos caminhos da família, o meu irmão mais velho, Carlos, fica de pé. A esposa dele, Judite. Eles vieram nos presentear com a companhia deles. E é sempre um prazer estar aqui com eles. Eles deixaram lá os afazeres deles, deram o prazer da gente ver eles aqui. Você pode dizer: sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Obrigado por vocês terem vindo. Pode sentar. E o irmão Hugo, eu só esqueci seu nome. Como? Rayane. Não, fica de pé. Eles também fazem parte lá da igreja Campo Grande, Verbo da Vida do pastor Cristiano. Eu acho que eles estão querendo vir para o aniversário. Não sei porquê. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Amém? Pode sentar. E tem uma família lá atrás que está de mudança, né? Fica de pé vocês. A gente quer apresentar vocês. Uau! Deus, Ele tem nos acrescentado bênçãos mais e mais. E eu acredito que sua família é bênção nesse lugar. Então, eles estão mudando lá do pastor Cristiano, né? E vindo morar aqui em Vitória. Agora em dezembro vocês estão mudando? Então, ó, em dezembro eu já posso mandar o pastor Cristiano passar a régua lá, fechar a conta deles e abrir a conta deles aqui. Sintam-se à vontade. Estamos na mesma visão. Somos sua família aqui agora. Amém? Obrigado. Pode sentar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou vendo rostos aqui. Não é para dizer rostos, é rostos. Ou então alfaces, né? Não, as faces. Então, pessoas que fazem com Carol, seja bem-vinda. Então, irmão Jair, seu irmão Sueli, está todo mundo aqui. Marlon, Diane, que bom que você veio. Que bom que você veio. E o irmão Progresso, Gabriel Elisângela, quase não dava para ver Gabriel Elisângela aqui na primeira fila, né? Amém? Que bom. Eu sei o que eu vou pregar, tá? Eu estou só vendo aqui, checando se o Espírito Santo terminou. E tem algo que a gente aprendeu ao longo do tempo, é não atrapalhar Deus. E eu, lendo a palavra de Deus, e a gente vê nos evangelhos, Jesus, ele sempre parava a multidão para atender um. Eu acho que Deus quer fazer isso hoje. Aleluia. Desde já fica sabendo disso. Deus não expõe ninguém. Mesmo Ele sendo luz, Ele não traz exposição para matar. Ele expõe para a gente onde a gente está errado para nos corrigir, para nos fazer melhores, para de fato nos santificar, para recebermos da parte dele tudo que o diabo pode estar negando. Pense como eu estou feliz de ver vocês aqui hoje. Se eu pudesse dizer, meu culto acaba aqui, eu poderia ir para casa, estou satisfeito, você veio para o culto. Um dos motivos de oração é, Deus, traz esse povo para receber a palavra. Você viu que não é a palavra do pastor Cláudio? É a palavra de Deus. Não deixe. Só se Deus permitir eu vou falar o nome, mas eu não vou fazer isso. Não vou olhar nem para ninguém, eu vou olhar para o chão, tá? Não deixe nada nem ninguém tomar o lugar de Deus e da palavra dele no seu coração. Seu coração não é maior do que Deus. A condenação que por um erro você possa estar
Deus é misericordioso. E sempre a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas a pergunta que o Espírito Santo está dizendo, de quem é seu coração? Ele é inteiramente meu? Não se deixe enganar. O mundo só tem 3 coisas. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas Deus, em Cristo, tem o dom da vida eterna. Tem a abundância da graça. Tem a alegria no Espírito. Tem paz, prosperidade, frutos de justiça. Eu acho que não existe nada no mundo, nem lugar nenhum, nem prazer nenhum que o mundo possa apresentar, mesmo sendo lícito, que vá satisfazer o espaço que é de Deus. Cigarro, bebida, outras cositas más, não deveriam te prender porque você foi lavado com o sangue do Cordeiro. E esse sangue do Cordeiro não deixa mancha. Ele nos faz mais brancos do que a neve. Não se suje. Não se prenda quando a cadeia está aberta. Você entendeu isso? Não volte para a lama. Não volte para a sujeira. Quando Deus, o próprio Deus, resolveu te lavar com as suas próprias mãos. Honre isso. Ame isso. Deus é santo. Chega um dia que a graça, que é favor imerecido, vai deixar de fluir. E eu estou falando isso com todo o temor do meu coração. A graça de Deus não é para ser pisada. A graça de Deus não é para ser rejeitada. A graça de Deus é o dom da vida que nós vivemos hoje. Considere isso como sua própria vida. É importante você estudar. É importante você investir no seu trabalho. É importante você buscar seus interesses para crescer e se tornar melhor pessoa. Mas, ei, se tudo isso for tirar você da presença de Deus, você pode botar na minha conta. Pastor Cláudio disse, não vá. Os melhores tesouros, delícias perpétuas, é assim que a palavra diz, estão no Senhor. Estão no Senhor. Tem coisas que a misericórdia de Deus nos alcança quando éramos bebê na fé. Milagres brotando. Alegria do primeiro amor, né? Mas, ei, Deus não nos chamou para sermos bebês espirituais. Ele nos chamou para a gente conhecê-lo, prosseguir conhecendo e nos tornarmos varões até a estatura perfeita de Cristo. Engraçado. Jesus foi bebê. Foi adolescente. Virou homem. E se a gente olhar para a história dele de vida, você vai dizer, poxa, só viveu até os 33 anos, então ele falhou. Missão curta. Que perspectiva tem? Me mostra uma empresa que tenha feito algo que até hoje perdure. Me mostra alguma coisa que o homem sem Deus fez que perpetue a propaganda seja tão perfeita quanto o Evangelho é. Então não venha me dizer que você não consegue. Se Deus conseguiu limpar esse coraçãozinho aqui de amargura, quanto mais você, que é mais simples. E aqui eu encerro essa exortação de fato e de direito. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Se não quiser, não me procure para te aconselhar lá no gabinete. Não quero isso.
Vá para o gabinete de Deus. Chegue em casa, peça licença às pessoas que estão do teu lado. Feche a tua porta. E o Senhor, que escuta no secreto, vai te recompensar no teu secreto. E Ele vai mudar essa história. Se é um vício que está te prendendo, eu garanto a você, nada que tenha nome está acima do nome de Jesus. Nada que você possa fazer nas suas forças, e eu sei que você já tentou, não vai conseguir. Eita, pastor, o senhor está me azarando. Não estou dizendo isso não. Se você tentou até agora e não conseguiu, é melhor deixar Deus fazer. Saia de cena para que Deus comece a agir. Deixa Ele passar na tua frente, não fica na frente de Deus. A Bíblia diz, Pedro, diz que Jesus deixou as marcas para que a gente seguisse os seus passos. Não para que Jesus fosse atrás dos nossos passos. A gente deve andar como Ele. Como? A gente deve andar como Ele andou. O significado de cristãos é imitadores de Cristo. Você consegue imitar Cristo quando Ele não está na sua frente? Nunca. Cristo é a palavra viva de Deus. Se você conseguir botar em prática a palavra de Deus, você está imitando Cristo. Amém? Então não faça outra prática que não seja aquilo que deve ser para agradar a Deus. Agrade ao Senhor de todo o seu coração. Estamos de fato e de direito nos últimos minutos dessa última hora. Tem um avivamento para a igreja. A glória da segunda casa, que sempre vai ser maior do que da primeira, em todas as circunstâncias, mas entenda isso. A motivação da glória da segunda casa também vem com certo antes de um avivamento. Quem lembra que a gente está sendo inspirado por esses últimos dias à oração? Buscar mais ao Senhor. Buscar direções no Senhor. Para que oração? Oração está fazendo com que eu me aproxime de Deus e converse com Ele e perceba nele qual o planejamento dele para o próximo dia. A oração, ela move os céus a meu favor. Não que eu esteja colocando Deus contra a parede e dizendo, Deus, haja por mim. Não. Não é isso. É dizendo, Deus, eu estou aqui. Me use. Você está pronto para ser usado por Deus? Eu creio que sim. Mas corrija as suas prioridades. Sempre. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Depois, a justiça desse reino. Se der tempo, depois de você agradar a Deus, vivendo a justiça desse reino, aí sim, as demais coisas vão chegar para você. O melhor que Ele sempre garantiu, que quem trabalha com Ele, você ouviu isso? Quem trabalha com Ele, e até para Ele, nunca vai voltar de mãos vazias. Fique ciente disso. Deus quer te recompensar. Deus quer te alcançar mais e mais. Mas Ele quer que você seja inteiramente dele. Para se mostrar forte com você. Para mostrar a sua aliança e... Na aliança... Ô pai, eu vou para o meu texto, mas olha só. Na aliança que você tem hoje, se Deus está insistindo em algo, amado, eu não vou mudar ainda. A tua aliança precisa ter com Deus as mesmas prerrogativas que Ele tem com você. Sabendo que as coisas que você não consegue, Ele faz. Mas é uma coisa completa. A aliança tem direitos, mas tem obrigações. E a sua obrigação e a minha com Ele, nessa aliança é manter-se santo. Manter-se atento pela palavra. Considerando essas verdades que já foram ensinadas para mim e para você, como sendo práticas diárias. Porque o diabo nunca se desviou de ser diabo. Por que crente desiste de ser crente?
Desde que ele perdeu a posição de querubim ungido, a Bíblia diz que os demônios sabem da palavra, creem, e eles creem de uma forma tão poderosa que eles se tremem. Por que quando as pessoas vão para a igreja agora a palavra não está mais tocando neles? Tem algo errado. Como é que pode o diabo te dizer ou me dizer como é que Deus é tão santo, tão perfeito, que ele chega a tremer com o temor do Senhor? E eu que sou filho de Deus não consigo me apoiar na santidade dele? Tem algo errado aí, sim ou não? É bom a gente pensar sobre isso. Eu quero falar sobre salvação. Eu quero falar da alegria do Senhor. Eu quero falar das grandezas do Deus, mas olha só, antes dessas alegrias do avivamento sendo colhidos, começa com santificação e consagração. Eu me humilho na presença dele. Me esvazio de mim mesmo e digo, ei, a minha suficiência vem do Senhor. Para que eu dê certo, eu preciso me ligar na fonte certa. E Jesus já fez isso. Religião não nenhuma faz isso. Você entende isso? Aleluia. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Glória a Deus. Deus é bom. Deus em todo o tempo Ele é bom. Amém? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Eu acho que a gente vai ler em algumas versões, para que o entendimento chegue. Lucas 9. Você já chegou? E esses textos nos ajudam com a motivação do nosso coração. O que é que me faz aproximar de Deus? É só ser abençoado? É só porque, Jesus é legal. Não. Olha para esses textos. Vamos lá. Dizia a todos, quem dizia? Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia e noite, tome a sua cruz e siga-me. Próximo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Só um instante, vamos refletir sobre esse texto. Ele estava ensinando sobre coisas que eu e você precisamos entender. Isso ainda é válido para as igrejas do primeiro ano da igreja nascida para hoje. Se eu quero seguir a Jesus, eu devo mortificar alguma coisa das minhas vontades. Ou você acha que não era mais aprazível para a carne estar dormindo, assistindo um filme, passeando numa festa, sei lá, do que estar sentado nesse lugar que às vezes você pode estar sentindo frio, está incomodado, não gosta da cadeira, não gosta do jeito do pregador falar, não gosta desse jeito dessa versão dessa Bíblia, eu não gosto de ouvir essa voz. Está entendendo isso? Tem coisas mais aprazíveis a fazer. Mas por causa da renúncia, você resolveu seguir a Cristo. E um dos princípios que Cristo nos ensinou, através do apóstolo Paulo, é que eu não devo deixar de congregar. Eu estou congregando aqui junto com você, mesmo sendo pastor, eu sou ovelha do pastoreio dele. Eu tenho necessidade de ouvir a palavra, de orar, de buscar ao Senhor, de meditar na palavra, porque senão eu não cresço. E você, que está chegando agora, que já tem até uma base da palavra, se você não continuar buscando na palavra, negando aquela vontade de dormir um pouco mais, mas mais tarde eu leio. Aí mais tarde vira amanhã. Amanhã eu paro para ler. Amanhã eu paro para me consagrar ao Senhor. Ei, quando você vai fazer isso? Você é seguidor do Senhor? Então pegue sua cruz. Cruz fala de negação.
de renúncias, de muitas vezes coisas lícitas, boas, agradáveis, para sacrificar com o propósito de agradar a algo maior. Sabe, muitas das vezes eu estava com parente, com desejo de ir para a casa dele. E o único período que tinha era o final de semana. Eu não me lembro nunca na minha vida de ter faltado um culto depois que de fato e de direito eu resolvi ser crente. Eu não me lembro disso. Pode ter, tá? Não estou dizendo que não tem. Eu não me lembro. Faz tanto tempo que eu estou nessa. Eu tenho vontade de... Eita, vai ter a festa de fulano, de cicrano, de beltrano. Mas, eu estou no louvor. Hoje eu estou escalado. Hoje vai ter culto na minha igreja. E às vezes eu não estava nem na escala do louvor, nem escala de nada. Mas eu dizia, tem culto na minha igreja. Eu vou mortificar essa vontade de estar junto com os meus, para estar junto para algo melhor. Porque muitas das vezes, e aqui está o meu irmão mais velho, teve oração para você ir para Jesus? Uma senhorinha dos olhos azuis que cobria essa família com oração. Quantas vezes a gente decidiu fazer o que queria, mas um dia, quando a gente quis negar aquilo que a gente achava que era prazer, tem maior prazer do que estar no Senhor? Eu sei quem eu era e sei quem também ele era. E ele sabe também. É bom que cada um sabe o podre do outro, né? Não. A vida que nós conhecíamos um do outro passou, apagou essa história. Hoje vivemos novidade de vida. Cada um na sua igreja, cada um ouvindo a palavra da melhor maneira possível, mas cada um amando ao Senhor. Eu amo meus irmãos, eu amo a minha família, eu amo meus filhos e a minha esposa. Mas se um dia, e eles sabem disso aqui, talvez eles não falem tanto comigo para saber disso, se vai me atrapalhar para ter com relação a Deus, às vezes eu fico bravo. Não me atrase para o culto. Não me atrase para o compromisso que eu tenho com o Senhor. Não me atrase, nem troque um horário de culto para a festa de fulano. E a família de Neide fazia a festa do papagaio, do vizinho, do cachorro do amigo da terceira rua de trás, que eu nem falava, mas vamos fazer um aniversário, eles faziam isso. Eu dizia para ela, se você quer ir, tchau. Eu vou para a igreja. Eu vou buscar no Senhor coisas que eu sei que eu vou precisar crescer. Isso é mortificar a carne. Mas parece minha experiência, né? Quantas vezes, eu vou perguntar para você mesmo, quantas vezes você deixou de fazer algo porque Deus mandou você fazer outra coisa? Lembra aí? Agora a outra pergunta é, valeu a pena? Às vezes eu me lembro da minha mãe levando a gente para a igreja, a gente já não queria ir, estava crescendo. Aí ainda dizia para ela, eu estou indo porque a senhora está mandando aí, quando eu crescer. Aí tinha o tal do beliscão básico, né, que já arrepiava até silêncio e olha para o pregador. E o melhor era sentado no batentezinho aos pés de Gamaliel, né? Por que eu estou lembrando isso? Porque eu sei, amado, a importância da família voltada para o Senhor. Quantas coisas erradas eu deixei de fazer, não porque eu estava frequentando a igreja, mas por causa da voz da minha mãe falando na minha consciência, dizendo, ei, filho de Deus, não faz isso não. Faz isso aqui, ó. Vai buscar o Senhor.
E muitas coisas que a gente hoje entende que não era o sangue de Cristo tem poder, era o nome de Jesus tem poder, e ela dizia, sangue de Cristo tem poder, viu? Sangue de Cristo, menino. E o sangue de Cristo foi o que me libertou. Foi o que te libertou. E te trouxe para perto de Deus. E eu já dei esse exemplo aqui. Deus habita numa luz e Ele é a própria luz. E eu e você, mesmo convertidos, quando chegamos diante da perfeição exata, suprema de Deus, algo que está ainda imperfeito e em construção se torna mais claro. Porque longe dele, trevas. Próximo dele, luz. E a luz, quando chega, mostra as bagunças. A palavra, ela é para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar, para nos consertar e nos tornar para um nível de praticantes excelentes, de um modo de vida excelente, mas também é aquela que corrige e confronta. E quem acha que confrontação é bom aqui? Eu quero orar por vocês por esse espírito de engano. Confrontação sempre vai trazer algo de desconforto. Você vai dizer, desse aí, comedor de feijão e arroz, quer dizer agora que tu é santo. Tu bebia, tu fumava, tu perturbava, tu fazia tudo, e agora tu é crente, virasse santo. Quer ser melhor do que eu, é? Não. Aqui ninguém quer ser melhor do que outra pessoa. Só que nós nos melhoramos porque acreditamos no sacrifício dele. A outra pessoa que está julgando e dizendo que isso é perfeito, somos perfeitos em Cristo. Mas na carne, somos fracos. Somos tendenciosos, facciosos, invejosos, outros óbvios que possam ser colocados. Mas para aliviar essa barra que desceu pesado, né? Vamos soltar os pesos. E se você tiver com pedra, joga fora, viu? Se o púlpito é novo, vai arranhar. Quando você tem satisfação em Deus, nada é pesado. Quando você tem o prazer no Senhor, todos os prazeres do mundo são nada. Dinheiro é consequência, não é o seu alvo. Seu alvo é Cristo. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Desatando os nossos pés de qualquer peso ou pecado que tem nas mentes, nos assedia e se cola em nós, como aquela marca de um ferro quente no gado. É isso que o diabo quer colocar em cima de mim, de você. Uma marca, uma mancha. Mas eu e você somos a igreja de Cristo, comprados pelo sangue de Jesus, livres de toda condenação para andar em liberdade, não em libertinagem. Quem ainda quer ser crente aqui? Amém. Negue-se a si mesmo. Se você soltou a cruz, olhe para ela de lado, que ela vai estar te acompanhando sempre. Pegue ela de novo e comece a andar. Ah, mas, pastor, a sua igreja não fala de vida abundante, de prosperidade, de alegria no Senhor? Sim, fala com o Senhor. Mas a palavra, ela tem equilíbrios nas práticas. E somos libertados pela verdade. E a verdade dita em amor quer dizer que eu e você nem sempre vamos ouvir o que queremos, mas sempre em Deus ouviremos o que precisamos. Deus quer agradar-se de você. Então se agrade do Senhor. Nunca é o menor que se nivela ou faz o maior ser nivelado por Ele.
A nossa meta é ser igual a Ele. Então, bote seu lastro para chegar nele. Vida de sacrifício. Qual? Todo mundo xinga, você não. Todo mundo xinga o sistema de governo, xinga tudo aí. Você não, mesmo desagradado. Glória a Deus pelos amém. Os irmãos que disseram amém vai para o céu, tá? Não, você que está em Cristo vai também. Aleluia. Vida de sacrifício quer dizer que muitas vezes aquele dinheiro não é para você comer, ele é semente, não é pão para o alimento. Aprenda a entrar no nível de prosperidade que Deus quer para você, porque só dá quem? Só dá quem? E como é que Deus vai fazer você ter se você não entra no ciclo que Ele colocou como princípio? Planta para colher. Planta para colher. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isto colherá. E o nosso querido pastor Eliezer, ele tem um louvor que ele fala: quem planta amor, colhe amor. Quem planta comunhão, colhe comunhão. Mas quem planta na carne, a Bíblia fala, colhe corrupção. Mas Paulo disse, plante no Espírito. E do Espírito colha vida. Quer colher vida da parte de Deus? Comece a viver a vida espiritual que Ele colocou dentro de você, de fato e de direito. As palavras que Jesus disse. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, é isso mesmo? 6? 63, é isso? Deixa eu ver. Se é que tem isso mesmo. 663. Ou é 363? As palavras que você tem dito são espírito? Isso. Isso mesmo. O espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Você é um ser espiritual, recriado no espírito segundo Deus. Você só vive dentro do ambiente de onde você foi criado. O peixe, ele veio do mar, sim ou não? Deus criando. O peixe, ele disse, produza os mares seus peixes. Se você tirar o peixe do mar, o que é que acontece? Ele morre, né? Porque ele nasceu para aquele ambiente. A terra produz os seres, todos os animais. Foi o quê? A terra. Se pegar um bicho terrestre e jogar ele no mar, o que é que acontece? Por quê? Tirou ele do ambiente. E sim, se você viu um vídeo na internet lá, eu estou copiando esse irmão, para dizer algo que Deus quer para dizer para esse instante. Na criação, Deus criou e formou o homem, sim ou não? É assim que tem lá, entende? Quando Deus criou o homem, quem sabe? Amém. Vamos lá, Deus é eterno, sim? Quando Deus estava criando tudo, era a eternidade dele criando tudo, porque ele é atemporal. Então, nos tempos eternos, Deus planejou criar a terra e formar a terra. E o homem estava no projeto de Deus para no sexto dia ser colocado lá. Então, desde a eternidade, dentro do ser eterno, o homem já estava. Você não nasceu de um relacionamento com papai e mamãe. Você nasceu de um relacionamento com Deus. Você já estava nele antes de alguém pensar em você. Então, Deus cria o homem e forma o homem. Ele diz, façamos o homem como?
A nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus é o quê? Espírito. E Ele sopra do que é dele. Dentro daquela massa que Ele formou, o barro, para formar aquele bonequinho, né? O homem. E Ele sopra de dentro dele o homem para dentro daquela forma. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Mas de onde era a vida? De Deus. O barro estava lá já. Se tirar você que saiu de dentro de Deus, distanciar você de Deus, o que é que acontece? O que é o pecado? É separação de Deus, ou entre Deus e o homem. Por causa do pecado, o homem foi desligado da fonte e morreu espiritualmente. Foi assim que aconteceu com Adão. Mas se você voltou em Cristo para Deus, o que é que aconteceu? Você voltou para a fonte. Você voltou para o ambiente de onde você nasceu. Então me explica, em nome de Jesus, que eu ainda não entendi. E olha que eu quebrei a cabeça muitas vezes fazendo isso. Como é que você hoje entende, você tem a mente de Cristo, e você tem o próprio Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, e você não entende que você não pode sair de dentro do ambiente de Deus para tentar viver fora do seu ambiente de nascimento? Você nasceu nele, você não nasceu para o mundo. Você nasceu para Ele. É diferente a perspectiva do reino. E eu creio, metanoia acontecendo na nossa vida, mudança de atitude, mudança de pensamento, para entender, ei, eu não vivo só no Brasil, eu sou o reino de Deus aqui no Brasil. Está entendendo isso? Deus não mudou a história do Brasil para que eu e você fôssemos mais um crente de direita. Não é isso. Deus mudou o curso do Brasil para trazer a justiça dele para o Brasil. Eu fico feliz que você fica feliz, que a nação que você nasceu vai ser liberta. Começou e só vai melhorar. Cremos que estamos vivendo o ano do extraordinário de Deus. 2019 ainda não acabou. Deus é suficientemente poderoso para fazer um milagre às 11 horas e 59 minutos e alguns décimos de segundo. Mas até lá, o que é que eu faço? Continue no ambiente para o qual você foi gerado. No espírito, não na carne. Suas armas e as minhas armas são poderosas nele. Na carne caímos. Somos fracos. O mesmo Pedro que teve a revelação, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo seguinte, se pudesse dizer, nos instantes depois, Pedro disse, Jesus, não vai para a cruz não, Jesus, que é isso? Para com isso. Que conversa é essa, homem? Olha aqui, ó, tem 12 marmanjos aqui, portão, eu tenho aqui a minha espada, eu posso parafrasear? Você permite isso? Eu imagino isso. Você diz, rapaz, eu vou tapar aqui, voa todo mundo aqui. Ainda puxo minha espada para cortar a orelha de alguém. É o que Jesus fala para ele? O próprio Pedro que disse, não foi carne, nem homem nenhum que te inspirou para dizer que eu sou o Cristo, mas foi o Deus que te revelou. Ele olhou para esse Pedro que teve a revelação do céu, olha, espirituoso, espiritual. Para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Eu aprendi da pior maneira, amado. E você tem a chance de pegar o exemplo da melhor maneira. Sabendo do erro do tolo, o sábio não pratica o erro. Você nasceu em Deus. Você nasceu no Espírito. Você é nova criatura. Não anda nas práticas antigas, porque só vai funcionar as coisas das novas. O velho sai, o novo entra. Mas o novo é a palavra de Deus, que se renova a cada manhã.
Não é o seu pensamento, não é o meu pensamento, é o pensamento de Deus. E a gente volta de novo. Eu sempre tenho que entrar nisso. Voltando para o tempo de oração. Quando a gente vai orar, a gente diz em nome de Jesus, fala com o Pai. Jesus ensinou isso. O tal do bendito Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Aqui na terra, como é no céu. E o exemplo mais claro que eu consigo entender, e a gente ainda consegue quebrar a cabeça pensando, como é que eu fui tão burro a ponto de perguntar, por que Deus? Quando o céu diz, de onde Deus? E o exemplo era, Deus dizendo, pule. Lembra de Pedro? Na água, no barco, todo mundo com medo. Lá vem um andando sobre as águas. Eita, é um fantasma. Não, ai, é quem? Jesus, ei, sou eu. Ah, Jesus, se é você, me manda ir ter contigo. Aí o que é que Jesus fala? Pedro, isso é só para mim, porque eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Você lembra que você falou isso? Não, ele não falou isso não. Ele disse, vem. Aí a pergunta era, por que os outros 11 não pularam também do barco? Se Pedro vai, eu também vou. Assim, não é o preferido de Jesus? Né? Não. Os outros ficaram com medo e com dúvida. E não pularam. Pedro andou. E acho que é o único momento na história da humanidade que a humanidade vai afundando na água ao invés de descer de vez. Hein? Eu sou profissional, tenho várias medalhas do nado chumbo. Em profundidade. Eu não sei nadar. Gente. Eu nado igual uma rocha na água. E Pedro, ele foi afundando aos poucos. Dá para entender isso? Isso quer dizer que quando o céu disse, vem, Pedro disse, de onde? E pulou. Ele começou a andar. Mas quando ele começou a pensar como homem, por quê? Por quê? Por quê? Começou a afundar. Isso quer dizer para mim e para você que a gente não precisa andar no nosso conhecimento quando a palavra diz que é para se fazer. Mas eu ainda não entendi. Ei, se é a palavra de Deus, faz, amado. Obedeça ao Espírito. Pratique a palavra a qual você foi gerada nela. Você não vive e não funciona de outra forma. Você só funciona praticando a palavra porque você foi gerado pela palavra. O apóstolo Pedro disse que nós fomos gerados pela semente incorruptível, a palavra de Deus. Não funcionamos fora dele. E a oração traz você para perto dele dizendo, Deus, não está funcionando isso, não está funcionando aquilo. E ele, se você permitir, se eu permito, ele fala. E ele ensina. E ele explica por que não está funcionando. Muitas das vezes, não é o céu que está de bronze, é o ouvido que está com cera. Entendeu isso? Ah, mas eu limpo todo dia, eu sou limpinho, eu uso cotonete. Da Johnson & Johnson. Calma. Mas você é um ser espiritual, não é só na carne, seu asseio por fora. Você tem que ser asseado por dentro. Todos os dias se prostre diante da palavra, porque ela é a forma de Deus limpar a mim, a você. Se expõe à luz do Evangelho, porque é no Evangelho que você entende quem é Jesus. Mas as cartas paulinas está dizendo para mim e para você como igreja, você é igreja? É nessas cartas de Paulo que traz a revelação do Cristo glorificado, que ensina como a igreja se comporta. Irmão, não é dessa forma que se cultua, irmão. Um tem línguas, outro tem profecia, o outro tem revelação, um tem cântico. E olha que a igreja de Coríntios era poderosa no Espírito, conhecedora dos dons, e fazia isso de uma maneira sobremodo excelente, mas estava exagerando. Por isso que teve o equilíbrio.
Mas olha, eles não estavam errando porque eles não estavam buscando o Senhor e fazendo a prática espiritual. Eles estavam errando porque estavam exagerando no tempo. E o nosso apóstolo Bud já está com o Senhor. Ele diz, irmão, eu prefiro controlar um fogo selvagem do que tentar acender um gelo. Quem entendeu isso aqui? É melhor pegar um cara que está fogo do Espírito. Irmão, calma, isso é carne, calma, está exagerando, controla. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Aí você segura o irmão tremendo e você também. Mas é melhor do que tentar acender alguém que está apagado espiritualmente. Não se anule no Espírito. Quando o Espírito de Deus é fogo, você nasceu no fogo de Deus. Você não tem medo de fumaça. O diabo, ele é especialista em jogar nuvem de fumaça. E ele parece aquele leão, né? A Bíblia fala, ele ruge como um leão ao derredor. Eu já posso glorificar a Deus por isso, porque ele não está ao meu redor. Porque ao meu redor, como o salmista Davi, está sempre o Senhor. Aleluia! E ao nosso redor também acampa-se o anjo do Senhor, aos quais ele dá ordem. Para quem? Para aqueles que herdaram a promessa. Você herdou a promessa de Deus? Ele nunca faltou com nenhuma das suas promessas. Então não fica apagadinho. Se acenda no fogo do Espírito. E eu vou dizer para você, não se isole. Brasa isolada se apaga. Mas a brasa no meio do fogo, oh, aleluia, incendeia tudo. E saiba disso, Deus está batendo com a pessoa que está do teu lado hoje, a brasa com brasa. Faíscas estão sendo geradas no reino do Espírito. Toca nessa brasa que está do teu lado dizendo, você vai queimar com o fogo do Espírito. Aleluia! Amados, ele diz que nós somos luz. E luz é uma forma de expressão do calor. Tem fogo em você, por isso que o mundo olha e diz, quer ser santo? Não, quero não, eu sou. Porque a unção do santo habita dentro de mim e dentro de você. Ah, você só quer ser o perfeito. É isso que eu estou fazendo, procurando praticar a palavra para me aperfeiçoar. Para me apresentar no dia de Cristo dizendo, ei Senhor, oh aleluia, eu acreditei no que você disse, eu pratiquei o que você disse, eu fiz o que o Senhor disse, mas eu não quero ouvir. Nunca vi você. Eu quero ouvir assim, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. É por isso que eu venho para a igreja, para ouvir a palavra, para que a palavra me lave e me faça literalmente uma lavagem cerebral. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século ou com esse sistema do mundo, mas transformai-vos, como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando alguém disser para você, tu vai para aquela igreja, de novo, hoje tu não sabe que ali faz lavagem cerebral, você diz, graças a Deus. E só assim eu saio das porcarias que o mundo colocou na minha cabeça, das coisas que a minha carne está dizendo, e entro para o que o Espírito está dizendo. Porque tem ali, ó, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer aproveitar a boa vontade de Deus? Ótimo. Você quer andar na agradável vontade de Deus? Mas como Paulo costuma dizer em 1 Coríntios capítulo 13, falando do amor, ele diz, olha, tem um caminho sobremodo excelente. Existe a perfeita vontade de Deus e é nisso que nós precisamos olhar. Enquanto não estiver praticando isso, enquanto essa perfeita vontade de Deus não for realidade na nossa vida, se abaixa do lado, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga ao Senhor. Muitas das vezes o Senhor vai se levantar e manifestar homens para te dizer que você está errado, para te dizer que você pode mudar,
Pode dizer até que você está bem, mas que você tem algo mais para fazer. Existe uma coisa chamada milha extra. Eclesiastes fala sobre isso. Mas a milha extra só se faz com quem se confia. Não pode andar dois se não estiverem de acordo. Sim ou não? E eu falo como marido, como pai. Se você, como filho, não consegue agradar ao pai fazendo a vontade dele, não exija os resultados da obediência. Isso é incredulidade. Isso é hipocrisia. Mas antes que pese demais, se você está praticando, ainda não chegou o resultado, lembra de Daniel. Daniel estava orando. E desde o primeiro dia que ele viu a visão sobre o final dos dias, o anjo Miguel disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você dispôs no seu coração a orar ao Senhor, Deus me mandou. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Por isso demorou 21 dias. Mas a resposta tinha saído assim que ele terminou de orar. Assim que você começar a praticar as coisas da palavra, talvez pareçam que vai demorar 21 dias para você ter resultado. Mas a disponibilidade do céu é para já. A minha disponibilidade é até que. Entende isso? A disposição do céu é: creia, seja salvo. Peça, receba. Bata e vai se abrir. Mas eu estou batendo há tanto tempo. Talvez você não falou somente o certo, como também está praticando o certo, mas você esqueceu que você tem um adversário. E o nome dele é Satanás, diabo. E o nome de Jesus coloca ele de volta para o lugar que ele deveria estar, debaixo dos seus pés. Se algo que você orou, e você sabe que é da vontade de Deus, e ainda não chegou, olha para o chão e diz: Satanás, nojento, miserável, sei lá como que você vai falar com ele, solta o que é meu, porque é promessa do Senhor, em nome de Jesus. Ah, mas e se ele não soltar? Quem disse que ele não vai soltar? Se tem um nome que ele solta igual um choque elétrico, é esse nome de Jesus. Não há inferno que resista. Não há demônio que segure. Mas tudo tem que estar baseado nessa situação. Quem quer seguir Jesus ainda? Amém. Pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e comece a sonhar os projetos de Deus para você. Quais são os projetos de Deus? E a gente está encerrando. Qual é o pensamento que Deus tem para mim? A boa, perfeita e agradável vontade. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Isso quer dizer que tem uma crescente, sim ou não? Se Deus já foi suficiente para te trazer até aqui, será que Ele não é suficiente para te levar para a eternidade? O nosso querido pastor Humberto, ele diz assim: a fé que fez teus pés se moverem e teus olhos enxergarem longe, vai te fazer chegar nesse lugar. Só acredite. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E eu não vou falar de dízimo. E isto afirmo. Engraçado, né? A gente começou dizendo só dá quem tem, né? E falou sobre semear. Então, isto afirma: aquele que semeia pouco também ceifará pouco. Não vou fazer isso não. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Próximo. Cada um contribua segundo tiver proposto onde?
Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Próximo. Deus faz o quê? Não. Deus pode. Se você pegar só essa revelação, Deus pode, como verdade, o restante é verdade também. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, quanto tempo? Tendo sempre, em tudo, em quê? Em tudo, ampla suficiência. Olha quanta, ele vai aumentando, né? Toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, como se fosse pouco, superabundez em toda boa obra. Mas sabe que isso vai acontecer? Quando eu pegar a minha cruz, negar a mim mesmo e dizer, eu preciso sonhar os sonhos de Deus para esse lugar. Eu preciso sonhar as coisas que Deus sonha. Preciso amar o que Deus ama, desejar o que Deus deseja. Sabe, amados, vamos celebrar o nosso aniversário e vai ser uma festa maravilhosa. Eu creio em salvação, cura, milagre, prodígio, maravilha, mas tem que ser do jeito dele. Porque a gente está como Israel, né? Na tenda. Se a glória do Senhor pousar, a gente pousa. Se a glória do Senhor se levantar, a gente se levanta. Se a glória do Senhor andar, a gente vai andar. Mas também se ela parar, a gente vai ficar parado até que ele se mova. É por isso que eu estou dizendo, a gente está vivendo o tempo, bota o selo da igreja, o tempo de ser inspirados pelo Espírito. Amados, não é porque eu não sei, eu tenho projetos, eu tenho ideias. Mas eu não quero as minhas ideias para essa igreja, porque essa igreja é do Senhor, não é minha. Eu entrei no propósito que já estava criado. Não fui eu que inventei o propósito da igreja, foi Cristo. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, ele disse, que bom, é sobre essa revelação que eu vou levantar a minha igreja. Então a ideia de igreja é dele. E na ideia da igreja dele, ele viu, dia 8 de dezembro, hoje, 8 de 2019, um grupo de pessoas sentados, reunidos, numa sala refrigerada na cidade de Santo Antão, Vitória de Santo Antão, cultuando a ele, ouvindo alguém falar dele. E, amados, não tem propósito de pastoreio sem ovelhas, amém? Mas também não tem propósito de ovelha sem ser frutífera. Eu já disse, essas paredes têm que sair. Tem espaço lá para trás e tem espaço para cima. Não desejamos nada de ninguém, mas o que é nosso, vai vir para a nossa mão. Porque o Senhor assim falou. Nós temos dito e crido que somos a igreja de 300. E vai aumentar para 1000. Mas só vai acontecer os 300 se eu e você, que agora somos quase 100, de fato e de direito, pegarmos essa visão e dizer, não, Deus colocou essa visão para essa igreja, essa é a minha igreja, essa é a minha visão. Muitas das vezes eu estou trabalhando, muitas das vezes eu estou no trabalho, mas, o que é que a minha igreja, para o crescimento, para os 300, o que é que eu estou fazendo hoje? Amado, o evangelismo dessa igreja não pode parar. Só cresce igreja com evangelização. Só se evangeliza de forma eficaz com oração. Porque você não vai sem a unção de Deus lá para fora, porque o diabo vai botar para correr. Mas graças a Deus que temos o entendimento da palavra, que temos o entendimento da autoridade que temos em Cristo Jesus, que temos como igreja a autoridade de usar o nome de Jesus, mas também temos a obrigação de ir lá fora e dizer, ei, Jesus disse, para você sair daí. Amém.
O último conselho. Menino, não usa nada de adulto, porque fica desconforme. Mas o adulto pode experimentar de tudo. Mesmo você sendo herdeiro de todas as coisas, você é? Cristo fez isso por mim, por você. Deus disse que juntamente com o seu Filho, Ele nos doou todas as coisas. Mas as coisas não devem dominar a mim e a você. Mas saiba disso, elas estão à disposição. Você só vai usar isso quando você começar a entender e pensar como adulto. Porque enquanto é menor, Paulo falando sobre isso em Gálatas, diz que o menor, mesmo sendo herdeiro e dono de tudo, tem que ter tutores para poder chegar até a idade de usar as coisas. O pastor Humberto hoje disse assim, não adianta você saber que você tem uma coisa na sua conta, se você não tem capacidade de usar. A capacidade de usar é na maturidade. E como é que você vai ficar maduro? Quando você começar a olhar para essa palavra como sendo palavra de Deus. Não como um livro. Não como mais uma coisa escrita, não, mais uma versão. Não, não é isso. Quando você olhar para a Bíblia e dizer isso é a verdadeira palavra de Deus para mim. Eu preciso praticar esses princípios. Eu preciso honrar essa palavra. Hoje, foi tratado conosco sobre santidade. Sobre separar-se das coisas do mundo, porque Deus vai fazer um movimento grande no Espírito com a igreja no Brasil. Pessoas de fora do Brasil estão dizendo a igreja do Brasil precisa se levantar, porque Deus vai fazer dos brasileiros a evangelização do mundo. E não é só o Ministério Verbo da Vida, eles são da Assembleia de Deus. Deus tem levantado ministros da Assembleia de Deus, levando pessoas para tudo quanto é lugar do mundo. Lembra que o Brasil foi evangelizado por estrangeiros? Mas hoje o Brasil está vivendo um avivamento da igreja brasileira para levar missionários lá fora. Por que Deus faria isso? Porque o Brasil está se convertendo ao Senhor. E como é que eu, que já estou dentro da igreja, não vou me converter ao Senhor? Diga, eu preciso me converter mais. Porque quando eu me converter mais, Deus vai me usar mais. Quem quer ser vaso de honra na casa do Senhor? Deus quer mais que você. Amém? E a pergunta básica que o pastor Bud terminava. Você me ama ainda?